Paz, meus queridos e amados irmãos, que a presença do nosso querido e amado Deus esteja conosco, a fim de nos conduzir em todas as verdades. Eu ouvi um irmão falando sobre os dinossauros e dizendo que a Bíblia e a ciência humana conseguem se entender. E ele falou que realmente os dinossauros existiram há milhares e milhares de anos. E esse irmão, ele fez uma verdadeira bagunça. Inclusive existe um monte de livro de história lá que ele quer convencer as pessoas que ele está certo. Mas bem-aventurado é aquele varão que é humilde e obediente e sincero para com Deus, porque aí todas as verdades lhe são esclarecidas não pela boca do homem, mas pela boca do nosso querido e amado Deus. Então, meus irmãos, se os dinossauros existem há milhares e milhares de anos, hoje, em nossos dias, era para nós andarmos aí tropeçando nas ossadas dos dinossauros. Ora, o que nós vemos hoje sobre os dinossauros são apenas pequenas ossadas em alguns museus espalhados pelo mundo afora. Ora, se fosse milhares e milhares de anos, era para existir montanhas e montanhas de ossadas de dinossauros. Irmão, a Bíblia explica muito bem sobre os dinossauros, não fala profundamente sobre isso, porém conta, em parte, que realmente eles existiram. Porque a Bíblia, meu irmão, não é um livro para que você venha descobrir sobre os bichos, os animais. Não, aqui a Bíblia é um livro que te conduz ao arrependimento de pecado, a fim de que você se arrependa dos seus pecados, viva uma vida respeitando o teu próximo como a ti mesmo, para que naquele grande dia você receba o direito de voltar para o reino do nosso querido e amado Deus, amém? Então, meu irmão, é realmente o que eu falei para vocês. Se realmente os dinossauros existiram há milhares e milhares de anos, então provavelmente hoje nós íamos andar aí pelas ruas tropeçando em ossos de dinossauros. Amém? Então, meus amados, o Senhor, nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra, criou este planeta em 6 dias literais. E no 7º dia, literal, ele também descansou. E tudo isso para mostrar a nós em quanto tempo ia se dar o nosso julgamento aqui nessa terra. Então, sempre diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, houve tarde e manhã o 6º dia. Amém? E no 7º dia, o Senhor descansou de todas as obras que fizera e assim santificou este 7º dia. E em cima dessa santificação do 7º dia, há um mistério muito profundo ao qual está sendo revelado em nossos dias, para que nós venhamos a nos colocar a obediência do nosso querido e amado Deus, a fim de que nós não venhamos perecer no último dia
que vem ao nosso encontro com muita velocidade. Então, meus irmãos, os dinossauros não existiram há milhares e milhares de anos atrás não. Os dinossauros existiam ali na criação. Quando Deus fez todos os animais, também fez o dinossauro. E quando Deus fez o ser humano, Ele também fez o gigante. Esse dinossauro, ao qual nós vemos a ossada nos museus, e não adianta ninguém falar que eles não existiram, porque eles existiram de fato e de verdade. Esse dinossauro era justamente os animais nas proporções dos gigantes. E esse gigante chegava de 3 a 4 metros de altura. E isso, meus irmãos, não é mentira, porque já foi encontrada as ossadas deste gigante, porém foram escondidas da humanidade. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre gigante. E quando a Bíblia fala sobre gigante, não está falando de gigante do tamanho de Golias, a qual Davi venceu. Golias, ele era um gigante, mas ele tinha aproximadamente 2,60 metros a 2,70 metros de altura. Não chegava a 3 metros, Golias. Esse gigante que existiram na época dos dinossauros, que existiam gigantes e também existiam homens da nossa estatura, esses gigantes, eles eram na proporção desses animais que também eram gigantes, os dinossauros. E quando foi extinto os dinossauros, esses dinossauros, eles foram extintos, tanto os dinossauros como esses homens de grande estatura, de 3 a 4 metros de altura, eles foram extintos justamente no tempo que a Terra já estava coberta de pecado. A humanidade já estava tão podre como se encontra em nossos dias, nos dias em que nós vivemos. Então ali Deus fez uma nova aliança com o homem, e Deus viu um justo. Em toda a terra só havia um homem justo, que era o irmão Noé. E dali foi onde o Senhor mandou que Noé construísse aquela arca, ao qual demorou aproximadamente 100 anos para a construção da arca. Então, quando veio o dilúvio sobre a terra, meu irmão, foi ali que foi extinto os dinossauros e também esses homens, que não eram muitos que existiam deles. Esses homens e os dinossauros também, que não existiam em grande quantidade. Até porque se existissem em grande quantidade, muitas mais ossadas de dinossauros iam ter aí na nossa história. Então esses dinossauros não tinham em proporção muito grande, e esses homens gigantes também não estavam aí na proporção enormes. E eles foram extintos justamente no dilúvio, quando o Senhor nosso Deus, encontrando um único homem justo na face da terra, fez uma nova aliança, porque o julgamento deveria continuar, o nosso julgamento. E de Noé em diante começou uma nova oportunidade para a humanidade vir a ser julgada e se arrepender dos seus pecados, e assim ter o direito de voltar para o reino do nosso querido e amado Deus. Porém, mais uma vez, o mesmo inimigo que já tinha destruído a terra, a coisa já estava terrível naquelas épocas ali de Noé, então começou do zero de novo, ou seja, com um homem limpo, puro, sem pecado, assim como era o irmão Noé, o único que temia Deus na face da terra. E da família de Noé foi que começou de novo a continuação da humanidade. Então todos os outros seres humanos, todos, em todos os países,
Em todos os cantos da terra, todos foram extintos, todos que ficaram. E de Noé começou uma nova geração, a fim de que viessem andar nos caminhos do Senhor, obedecendo ao nosso querido e amado Deus, e assim receber o direito de voltar para o céu. Porque você imagina, se continuasse do mesmo jeito antes de Noé, ninguém seria salvo. Então Deus sempre teve esse carinho de estar sempre renovando esta aliança com o homem. Passados os dias de Noé, não demorou muito para a humanidade toda se corromper de novo. Foi aonde o nosso querido e amado Deus, por Ele mesmo, levantou uma nação, a fim de que essa nação viesse a pregoar o evangelho do arrependimento de pecado a todas as outras nações, então todas as nações vencerem juntos a Satanás, e assim também para que nós pudéssemos ser salvos no grande e glorioso dia do Cordeiro. Porém, esta nação nunca conseguiram permanecer fiéis ao nosso querido e amado Deus. É interessante notarmos que quando Deus estava levantando a nação de Israel, a terra já estava tão podre como antes do dilúvio. Nós vemos o caso ali da cidade de Sodoma e Gomorra, a qual a Bíblia nos relata. Então a humanidade também já estava toda destruída. Por esse tempo, foi que Deus estava levantando um povo, uma nação, que essa nação ia dominar toda a terra, para que toda a humanidade pudesse saber o caminho do Senhor e voltar para o reino do nosso querido e amado Deus no grande dia do julgamento. Então essa nação saiu da presença de Deus, fugiu dos caminhos do Senhor, não era obediente aos mandamentos do nosso querido e amado Deus. Então foi aonde o Senhor, nosso Deus, fez uma nova aliança com a humanidade através do seu querido e amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para o resgate de muitos que nele crê e viver uma vida íntegra nos caminhos do nosso querido e amado Deus, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé que um cordeiro foi imolado por causa do meu, por causa do teu e por causa do pecado daqueles que se arrependessem dos seus pecados. Então daí que viria o perdão para mim nessa nova aliança, para mim, para você, para eu, para você e para cada irmão que queiram ter este relacionamento direto com o nosso querido e amado Deus. Então, meu irmão, você vê que a coisa não é tão complicada assim de se entender. Porém, é necessário que você comece a se relacionar com o teu Deus. Que você comece a se relacionar com o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Amém? Assim foi as histórias dos gigantes e assim é a nossa história hoje, meu irmão. Pouco importa se você sabe se existiu gigante, pouco importa se você sabe se existiu dinossauro, pouco importa se você sabe que você já foi um anjo de Deus. O que importa é que você tem que reconhecer que você tem que se arrepender dos seus pecados. O necessário é você se arrepender dos seus pecados, procurar viver uma vida de santidade com o nosso querido e amado Deus, guardando assim os mandamentos do nosso Deus, ou seja, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que você, meu irmão, possa se esforçar em um relacionamento íntegro, fiel e verdadeiro com o nosso querido e amado Deus, para que naquele grande dia te assista o direito de entrar na vida eterna. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Agora eu te entregar
anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. Fazes a rosa se abrir e o pranto tornas num sorrir. Que devo eu te oferecer? Quer minha alma hoje, pois saber, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser.